Bom, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 3 do caderno de questões dessa prova do Colégio Dom Pedro II, né? Bora lá. Dois fios A e B, muito longos, são percorridos por correntes elétricas, conforme a figura. O fio A encontra-se sobre o eixo OX e é percorrido por uma corrente elétrica IA valendo 3 amperes, e o fio B sobre o eixo OY, percorrido por outra corrente elétrica, que ele chamou de IB, valendo 4 amperes, com seus sentidos indicados na figura. Sendo OX, OY e OZ perpendiculares entre si, pode-se afirmar que no ponto P, situado sobre o eixo OZ e a uma distância de 20 centímetros do ponto O vetor indução magnética resultante devido à presença dos fios A e B vale. É uma questãozinha clássica, né? Exige um pouco de conhecimento de vetores, né? Aquela questão, tanto a parte de você resolver a conta escalar, né? Por isso que ele coloca esses dados aí, então vai ter uma continha que a gente vai fazer, quanto também a parte de soma vetorial, né? Quando ele começa a colocar esses vetores, direção, sentido, principalmente quando é questão envolvendo campo, a gente vai ter que usar a regra da mão direita, né? Então, questãozinha boa, muito boa para a gente trabalhar vários tipos de conhecimentos, né? Beleza, vamos começar. Ok. Quando a gente pega uma questão desse nível, a gente é bom sempre sublinhar, né, ou marcar os dados que ele dá. Aqui o primeiro que ele fala é que um fio muito longo, né, são fios muito longos. Então, quando ele diz isso, a gente pode expressar como se ele fosse infinito, que a gente não sabe quão longo é esse fio, né? Então, pode ser infinito. E um fio infinito é muito longo, ok? Outra coisa, eixo OX. O que quer dizer o eixo OX? Quer dizer que ele sai da origem, né, que ele chama de O, ele chama aqui, ó, origem de O, certo? E ele segue alguma direção e algum sentido. Ele diz aqui, inclusive, que o sentido está indicado na figura, ó, com os seus sentidos indicados na figura. Então, essas setinhas que está aqui, está indicando o sentido da corrente. Isso vai ser importante quando a gente fizer a análise vetorial do Trambay aqui, né? Prossigamos. Ele dá também outras duas informações. Ele fala aqui a respeito da corrente IA, que está aqui, ó, no eixo X, vale 3 amperes, e a corrente IB, né, que vale 4 amperes e está aqui, ó, na direção do eixo Y, né? E aqui no Z temos o pontinho P, que é lá onde esse ponto que a gente vai fazer os cálculos do campo. Ele quer saber, naquele ponto, no ponto P, quanto é que vale o campo, né? E para onde é que ele está, se ele está no qual o plano que ele está. Né? A questão, as respostas dessa questão, ele pede exatamente isso, né? Ele pede tanto a magnitude, né, o valor do campo, quanto onde é que ele está, para que direção ele está, como é que ele está, o formato, né? Então a gente vai fazer isso aqui devagarzinho, passo a passo. Gosto de fazer as questões bem explicadas, o máximo que eu conseguir fazer, claro, né? E vamos lá. É uma questão que demanda atenção, concentração, um pouco de imaginação às vezes, né? Beleza. Eu vou escrever aqui ao lado os dados que a gente pegou e a gente vai usar eles depois, ok? Bora lá. Bom, pessoal, esses aqui foram os dados que a gente pegou ali de cima, né? Ele deu IA e B, que são as correntes, as duas correntes que ele coloca ali nos eixos, né? μ0, que é a constante de permissividade, e essa distância. Dito isso, a gente pode usar a fórmula do campo magnético, se tratando de fios longos, né? Então, a fórmula é μ0 vezes a corrente, né? A constante vezes a corrente, sobre 2π vezes a distância. Foi fácil de identificar essa fórmula porque a gente já tem todos os dados, basicamente. A gente tem o μ0, que é essa constante. Temos I, que nesse caso a gente vai calcular primeiro o campo o campo para a corrente de IA, né, no eixo X.
depois para IB. Embaixo aqui da fórmula tem o que? 2π, que é uma constante, a gente já sabe, né? A gente consegue calcular. Mas pelo que eu estou vendo, provavelmente a gente vai cortar. E D a gente já tem aqui. Por que eu estou dizendo que provavelmente vai cortar? Porque quando não vai cortar, normalmente eles falam aproxime π para 3 ou π para 1 ponto alguma coisa, né? Então provavelmente a gente vai cortar. Então é isso. A gente já tem os dados. Então a estratégia vai ser o seguinte. Eu vou primeiro achar quanto é que vale o campo. Né? Lembrando que tudo a gente está calculando no ponto P, né? Que é esse pontinho que está aqui. Ó. Ele está pedindo todas essas informações naquele ponto P. Por isso que ele dá a distância, né, de P até a origem sendo 20 centímetros. Né? O que eu fiz aqui foi um erro. Eu converti automaticamente, né? Isso aqui quer dizer 20 centímetros, né? Olha aí, tá vendo? 20 centímetros é exatamente 0,2 metros, né? Eu já tinha convertido na minha mente, botei aqui e pronto. Enfim, erros que vêm para o bem. Vamos lá, né? Vou começar aqui o cálculo. Para o campo da corrente A, né? Vou chamar de campo A, né? Vamos lá. Campo em A. Eu vou pegar aquela fórmula que está aqui, ó, essa fórmula, certo? Vou só jogar ela aqui para baixo, porque aí fica mais fácil de eu ver. A corrente eu vou usar o que? A corrente em A, não é isso? Então, 2π vezes D. Olha só, como eu disse aqui, ó, o π ia cortar porque em cima tem o μ0 e o μ0 tem o π. Então, uma coisa sobre a outra, as duas coisas se tornam 1, né? E numa multiplicação 1 é a mesma coisa que nada. Então, vamos lá, vamos calcular, continuar aqui o cálculo, né? μ0 vai ser aquela constante ali, ó, 4π vezes 10 a menos 7 vezes I. I é 3 amperes sobre 2π, né, vezes 0,2. Ok. Gosto de fazer as coisas mais devagar justamente para não haver erros, né? Não haver erros. Eu vou cortar π com π. Então vai ficar... Também acho que também dá certo a gente dividir esse 4 pelo 2. Aqui em cima vai dar 2. E aqui embaixo fica 1, né? Restando somente o 0,2. Então eu vou ter o quê? Que 2, aí vai escrevendo 2π. 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3. Esse vezes 3 eu já posso multiplicar aqui, né, por 6. Ou 2 vezes esse 2, fazer aqui, 2 vezes esse 3 vai dar esse 6, certo? Sobre 0,2. Bom, o que temos aqui, né? Para facilitar, eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10 também. Vai ficar o quê? Vai ficar 60 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 7, não é isso? E isso aqui vai ser igual a 30 vezes 10 elevado a menos 7, ou 3,0 vezes 10 a menos 6. Não esqueçam de colocar a unidade. E esse daqui é o campo magnético, né? O campo magnético em A, né? Em A, digamos, é do fio da corrente IA, né? Ok. Agora vamos calcular o campo magnético. Sim, inclusive, depois eu vou gravar uma aula mais tranquila, né? Fora daqui, ensinando a fazer essas transformações aqui, ó, né? Você pega com notação científica, né? Com notação científica, muita gente tem dificuldade nisso.
E no meio de uma prova de um concurso, fazer essas contas de cabeça é uma mão na roda, ajuda muito para você não perder tempo, né? Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, né? Mas depois eu vou gravar uma aula só para isso aqui, certo? Enfim, vamos aqui para o campo B, né? Vou chamar de campo B. Campo em B. Corrente B aqui, ó. Certo? Deixa eu só ver aqui direitinho. B e B daí vale 4. Ok. Isso aqui é a constante normal, né? Vamos escrever a fórmula, né? Ninguém é de ferro. Vamos escrever a fórmula. Campo em B. Aqui também vou até colocar assim, ó, para ficar mais organizado. Campo em B é igual a μ0 vezes IB sobre 2π vezes a distância. A distância ainda é no ponto P, né? Vamos lá. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 4. Que isso aqui IB, né? Sobre 2π, sabemos quem é, vezes a distância, que está em metros. Se lembre que aqui eu errei na hora lá. Coloquei em 0,2 centímetros, mas era 0,2 metros, né? É 20 centímetros, mas convertendo para metros dá 0,2. Eita, danado. Sim, vamos lá, né? Vou pegar o embalo aqui, ó. Corta, 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 corta. 4 dividido para 2 dá 2. Vezes 4 dá 8. Então aqui fica 8 vezes 10 a menos 7, dividido também para 0,2, né? Vou só reescrever aqui, que eu gosto de escrever. Vou fazer a mesma estratégia lá em cima, vou multiplicar por 1, né? Que é a mesma coisa, multiplicar 10 em cima, 10 embaixo. Observe que 10 sobre 10 dá 1, né? Então é a mesma coisa que eu estiver pegando essa divisão e multiplicando por 1. Então, é uma estratégia que todo mundo faz. Caso você não saiba, que nem eu, né? Eu não consigo fazer isso aqui de cabeça. Então, eu vou fazer na mão mesmo. Então, fica aqui 80 vezes 10 a menos 7 sobre 2. Porque 0,2 vezes 10 dá 2, né? Então, quanto é 80 dividido para 2? 40. Muito bem. Mesma coisa lá de cima, né? Vou pegar isso aqui, transformar num número pequenininho. Muito bem. É isto aqui, né? Então a gente... Aqui foi muita parte assim, manual, né? Um trabalho braçal, fazer esse cálculo. Então eu tenho que... o quê, né? Eu tenho que o quê? Os dados dos campos. Ok, de A e B. Vamos ver. O campo em A é igual a 3, é? Igual a 3 vezes 10 a menos 6. Ok. 3 vezes 10 a menos 6. E o campo em B, 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Beleza. Vamos pegar esta bagaça que a gente acabou de calcular, né? Como é que a gente vai fazer a soma vetorial se a gente ainda não analisou os vetores no campo, né? Vamos fazer isso agora. Eu vou tentar redesenhar isso aqui, esse desenho aqui. Vou tentar redesenhar ele. E a gente vai fazer análise vetorial usando a regra da mão direita, né? Realmente, essas questões, basicamente, todas elas a gente usa essa regra, a bendita regra da mão direita, né? Bora lá, vou aqui fazer nessa outra folha. Pois bem, aqui é a origem, né? Então a gente fez aqui o desenho
destrambei aqui. Vamos analisar primeiro IA, né? Como é que o campo magnético atua nessa corrente. O IA tá, deixa eu ver aqui, apontado para lá, né? Ó. Ele tá para cá. IA. Muito bem. Como é que você vai usar a desgraça da regra da mão direita? Polegar, você bota no sentido da corrente. O sentido tá onde? Para a direita, aqui no problema, né? Para a direita. Então, o polegar você bota naquele sentido, certo? E os outros dedos vai abraçar, ó, vai abraçar o fio. Então, polegar no sentido da corrente, ó, a corrente está indo para lá. Polegar você bota no mesmo sentido e os outros dedos abraça a corrente. Como é que isso vai estar agindo no ponto P? Vou tentar aqui desenhar para vocês, certo? Para a gente conseguir visualizar melhor, porque naquele ponto P a gente tem que pegar a tangente daquela desgraça ali. E aí a gente vai saber, naquele ponto, para onde é que está indo a setinha, né? O vetor do campo magnético. Bora lá. Pensem que essa corrente ela não está somente aqui, certo? Ela veio de um canto, ela veio daqui, ó, certo? Então ela está como se o eixo Y fosse o fio muito longo, né? Como se fosse não, né? Então ele vem de lá e vai para lá. Ele vem de lá e vai para lá. Nisso, o campo magnético está rodando assim, girando em uma espiral ao redor desse fio, seguindo justamente o caminho da mão direita. Ó. A corrente para lá e o campo vindo assim, ó, rodando. Ó. Entendeu? Vou tentar desenhar aqui. Ok. O fio indo para lá e a corrente vindo assim, ó. Ele roda, vem, passa lá por trás, bate aqui de novo, passa lá para dentro e vai rodando assim, ó. Certo? Ok? Isso tanto para lá, para a esquerda, quanto para a direita. Ok? Só que preste atenção. Quando ele está rodando aqui, vindo, quando ele chega aqui, ó, vendo que ele está vindo lá por trás, quando ele chega exatamente aqui, no ponto P, para onde é, olha só, para onde é aquele ponto P, ó, quando o meu dedinho toca lá no ponto P, lá em cima, ele está apontando, ó, o vetor é a tangente, ó, ele está apontando justamente em direção ao eixo Y. Eu quero que vocês, na mente de vocês, tentem imaginar justamente isso, ok? No momento que ele vier para cá, o vetor está apontando assim, ó. É só nesse instante. Nessa hora você tira uma foto, tá, na sua mente, e o vetor está tangente justamente nesse ponto, ele estou falando, né? Está justamente vindo em direção do eixo Y, nesse sentido aí, ó. Certo? Nesse sentido e nessa direção. Na direção do eixo Y e nesse sentido. Pelo menos, nos resultados das questões, né, ele não pede o sentido. Ele só está querendo saber o plano. Né? Então, eu sei que o Y está envolvido. Né? Então, eu já eliminaria o quê? Se eu sei que o Y está envolvido. Eu já eliminaria a resposta D e a resposta... Não. Cadê? Eu eliminaria aqui a B, né? E por enquanto só, né? Todos os outros três têm Y, né? Então, vamos voltar para a questão. Eu me desviei aqui, né? Trambei. Então é isso aqui. Ó, o campo magnético de A, ele está em direção do eixo Y, né? E nesse pontinho aqui, cadê? Nesse pontinho aqui, ele está vindo nessa direção, certo? Se esse pontinho tivesse aqui embaixo, por exemplo, se esse pontinho tivesse aqui embaixo, no momento que o campo viesse de lá de cima para baixo e ticasse aqui,
o vetor ia estar lá apontando para trás, certo? E se tivesse mais ou menos aqui assim, né, o vetor estaria apontando para cima. Para cá, o vetor estaria apontando para cá. Mas nesse ponto, justamente quando ele está batendo no eixo, exatamente no eixo, aí é fácil. Você nem pensa. Pá, perpendicular. Pois bem, agora a gente vai ter que fazer essa mesma análise vetorial, porém para IB, né? Vou desenhar de novo aqui o gráfico e a gente volta já já. Pois bem, agora a gente vai fazer a análise em IB, né? Na corrente IB. E é o mesmo esquema, você faz a regra da mão direita, né? No caso agora, isso se lembre que você tem que usar bastante a sua imaginação, certo? Se você estiver tendo dificuldade de imaginar, existem softwares que você consegue fazer a modelagem desse problema e você consegue ver justamente onde estão as tangentes de cada voltinha, né? Da espiral no fio. Então vamos lá. Regra da mão direita. O polegar exatamente no sentido da corrente, né? Esqueci de colocar aqui os eixos, né? Esse aqui é o X, esse outro é o Y e o Z está aqui para cima, né? Nesse caso aqui, ele tá, ó, a corrente está no sentido e direção do eixo Y, então é onde meu polegar está apontando. E o resto dos dedos vão, ó, abraçar o fio. Lembrando, é bom você fazer esse movimento girando, porque na sua mente, quando você vê que, né, você imagina sua mão e você abraçando o fio. No momento que seus dedos encostarem no ponto P, você tem que ver para onde é que eles estão apontando, porque eles vão dar a dica de onde aquela tangentezinha, né, aquele vetor vai estar apontando, certo? Então vamos lá, eu vou aqui desenhar de novo, ok? Vou desenhar aqui o campo e nós vamos analisar novamente. Ok, esse campo ele vem rodando assim, ó, vem, pá, rodando, rodando. Lembrando que ele está girando, né, rodando ao redor do fio, né, do fio que está aquela corrente. Eu estou analisando um por um. Ele vem rodando. Quando ele chega aqui, uma dica, né, como ele está exatamente no eixo, ele vai estar perpendicular a algum aí. Qual? Naquele ali, né? Se você supôs que era esse, acertou, né? Ele vai estar na direção do eixo X, né? Nesse sentido aí lá para trás, ok? Eu sei que é um pouco difícil você imaginar de forma tridimensional, né? Mas, por exemplo, num círculo, aí também aqui é complicado. Espera aí. Por exemplo aqui, ó, num círculo, certo? Nesse círculo aí, começa a treinar a mente de vocês para verem tangentes, né? Se eu estou dizendo que ele está, digamos que isso aqui você esteja vendo o fio aqui, ó, o fio no centro, e esse círculo que está ao redor é o campo magnético. Você está vendo agora ele assim, como se estivesse de frente para você, certo? Você está vendo em duas dimensões apenas. Então, é como se você estivesse enxergando por dentro, certo? E eu estou dizendo aqui que o ponto P está aqui em cima, certo? Esse aqui é o ponto P, ok? E quando eu fiz a regra da mão direita, tá, eu vi que a corrente está vindo na minha direção. Eu estou tentando redesenhar para vocês exatamente esse caso aqui, ó, certo? É como se você tivesse aqui, ó, enxergando isso aqui de frente. A corrente está vindo na sua direção, né? A corrente está vindo na sua direção. Então, você coloca o polegar na sua direção, vindo aqui, ó, e os dedinhos rodando, os dedinhos girando, né? Quando ele encostar no ponto P lá em cima, né? O vetor, ele vai estar, que também ficou muito claro, o vetor, ele vai estar justamente apontando para lá, né? Para o eixo X, certo? Para a esquerda. Mas não importa se esse ponto P tivesse aqui, ou aqui, ou aqui,
eu sabendo que essa espiral, né, do campo magnético está rodando nesse sentido assim, ó, né? Ele está rodando nesse sentido, no sentido anti-horário, eu vendo dessa perspectiva, né? Eu sei que quando essa corrente vier rodando e chegar aqui, ele vai estar apontando para cá. E quando ela vier rodando de novo, chegando aqui, vai estar apontando para cá. E quando ela vier de novo aqui rodando, chegando aqui, ela vai estar apontada para cá. E assim isso, se eu colocasse o ponto P em qualquer canto, eu já saberia dizer que ele estaria apontando para lá, né? E por aí vai. Tente fazer esse treinamento mental usando sua imaginação, que quando você for fazer essas análises vetoriais, vai ser muito mais fácil, né? É uma questão que eu acho que seja um pouco difícil porque ela não envolve somente cálculo, né? Você tem que ter um pouquinho de sagacidade, né? Um pouquinho de imaginação. Dito isto, eu sei que o campo magnético em B está... Eu simplesmente apaguei, não foi aqui? O tram B aqui. Ele vai estar apontado assim, ó, para essa direção aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Certo? No eixo X, né? No eixo X. Muito bem. Então, como a gente já sabe as direções dos vetores e os sentidos, a gente vai fazer agora o cálculo vetorial. A gente já tem os valores de cada vetor, né? A gente tem a magnitude de cada vetor naquele ponto P. Agora é só fazer a soma vetorial e a gente encerra o problema. O que acontece? Eu sei que naquele ponto P, os dois vetores que estão relacionados às duas correntes no ponto P é o x e o y. Não é isso? É o x e o y. Então, eu já posso eliminar aqui alguma questão? Posso já. Ó. Y e z. Não, é x ou y. Então, só sobra ou a questão A ou a questão C. Basta saber agora, né? Eu sei que é 5, né? Só basta saber agora notação científica. Aí sim, saber notação científica nessa parte aqui seria importante, né? Ok. Cálculo vetorial. Muito bem. No cálculo vetorial, existe o teorema de Pitágoras, né? É inevitável a gente vai usar, principalmente quando se trata de questões clássicas desse tipo. Você pega a cabecinha de um e conecta na bundinha do outro, lá ele, selo de lá ele essa questão. E aí você consegue pegar a hipotenusa, né? E a hipotenusa é o vetor resultante, que nesse caso é a magnitude naquele ponto ali, né? Quando faz a soma vetorial dos dois vetores naquele ponto, você tem o vetor resultante, né? A magnitude naquele ponto. Então é isso. Eu vou pegar... Cadê aqui? Aqui, o vetor em IA, da corrente IA, estava aqui, ó. Claro, todos os dois vão ser perpendicular a Z, mas está aqui na direção do eixo Y, né? Então, vou fazer exatamente isso, na direção do eixo Y. Vou desenhar assim. Né? Exatamente na direção do eixo Y. Cadê? Aqui, ó. Exatamente na direção do eixo Y. E o outro, IB, está na direção do eixo X. E também vou desenhar, lembrando da regrinha, cabeça de um, bundinha no outro. Vou conectar ele aonde? Né? Onde é que eu vou conectar? Deixa eu colocar ele mais para cá. Que agora eu vou conectar ele aqui, ó. Na cabecinha de um, na bundinha do outro. Certo? Recapitulando, esse de cá é IA, que foi o primeiro que eu fiz. E esse outro daqui é IB, que também foi outro que eu fiz. IA está na origem... Da origem não, né? No ponto P, né? No eixo Y, né? No eixo Y. E esse outro está no eixo X, que foi o último que a gente achou aqui. Muito bem. O vetor resultante é só ligar um ponto ao outro,
né? Não importa se de lá para cá, de cá para lá. Você pega aqui e faz a ligaçãozinha, né? O sentido importa, sim, né? Daqui para cá, mas assim, no final das contas, quando você já está na finalização da questão, realmente, de fato, não importa tanto não. Mas se ele fosse pedir a direção e sentido do vetor resultante, aí importava. Você pega a da bundinha no primeiro, certo? Então ficaria bunda com bunda, cabeça com cabeça, certo? Mas como é que ele não pede a direção do eixo, do vetor resultante, blá blá blá. Enfim, vocês entendem, né? Vocês me entendem. Nesse caso aqui a gente calcula o quê? Vamos chamar esse vetor resultante, eu vou chamar de IR, né? Esse aqui é IA, esse aqui IB e esse outro aqui IR, vamos dizer assim, né? Você pode chamar de qualquer nome, eu vou chamar de IR porque já estamos no final da questão, as letras não importam agora mais, eu só quero saber o número e ir embora. Vamos lá. Isso aqui vai ser a soma de IB mais IA, tudo ao quadrado, que é o teoremazinho de Pitágoras, né? Então eu tenho o quê? Que IR ao quadrado é igual. IB, se vocês se lembram, quanto é que vale o vetor IB? Ele vale 4, né? O campo magnético que surgiu daquela corrente lá, ó, vale 4. E o BA vale 3. Então vamos lá. IB, vou escrever tudo aqui embaixo, normal, para não ficar dúvidas, né? Então vamos fazer sem arrudeios, né? IB vale 4 ao quadrado, mais IA vale 3 ao quadrado, ok? Lembrando, eu não esqueci, que isso aqui, se lembrem, que está em forma de notação científica, certo? Ele está seguindo esse padrão aqui. Eu estou fazendo porque eu sei que no final das contas eles vão ficar dessa mesma forma, né? Esse mesmo formato, então eu não vou quebrar minha cabeça escrevendo demais. Raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos... Não. Pode fazer assim que dá certo, certo? Por isso que eu estou dizendo, pratiquem questões com notação científica, para que isso daqui se torne automático, certo? E vocês tenham confiança de fazer isso que eu estou fazendo, certo? Sem ficar com aquele medo, será que vai dar? Vai dar. Então vamos lá. 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, 9. Isso aqui, IR. Já estou adiantado de novo, ó. 16 mais 9 é 25. E a raiz quadrada, que eu pego isso aqui e jogo para cá, né? Raiz quadrada de 25 é igual a quanto? Isso mesmo, 5. Lembrando que é 5, ó, 5 vezes 10 a menos 6, né? Elevado a menos 6. Então eu tenho o quê? Que o vetor do campo magnético resultante é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, né? Centrado na origem, mas ele está em qual plano? Qual o plano que ele está, né? No plano x e y. Por que x e y? Porque foram os dois vetores que a gente achou. Um no eixo x e o outro no eixo y. Portanto, é 5. Tá aqui, ó. Portanto, é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, né? OXY. Questão... Rapaz, questão grande da bexiga. Tá aqui, ó, questão letra A, não é isso? Essa daqui, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. No final das contas, a gente nem precisou saber tanto de notação científica, né? Foi só naquele momento lá. Enfim, é uma questão relativamente fácil para padrão de questões de provas federais, né? Mas é isso aí. Aguardo você no próximo vídeo, certo? Valeu!